muito bem-vindos a mais um programa E Agora, José. Hoje eu tenho a enorme satisfação de receber a pergunta da Mariana Dias, que eu chamo de Mari, acho que já ficamos íntimos. Ela tem me ajudado demais, ela é a responsável pela criação desse canal, no formato e com a tecnicidade né, que eu não teria competência para fazer sozinho, de forma alguma. E ela resolveu fazer uma pergunta. Maravilha. Então, Mari, muito obrigado por esse teu pedido de, olha, eu quero participar também de outro jeito. Por favor, qual é a sua pergunta? Oi, Zé. Hoje sou eu que estou te fazendo pergunta aqui no programa. Como você sabe, eu sou profissional freelancer e uma das coisas que eu acho mais difícil é saber precificar e calcular o tempo que cada cliente vai demandar. Às vezes eu subestimo alguns, superestimo outros. E aí eu queria saber, e agora, José? Você tem alguma dica para profissionais independentes como eu? Conta pra gente, Zé. Obrigada, um beijo. É uma pergunta bastante interessante, porque é inacreditável a quantidade de pessoas que têm optado, principalmente eu tenho notado os mais jovens, como você, Mari, que têm optado por uma tentativa de uma vida mais independente. Porque, de fato, parece incrível, mas eu senti isso na pele. É muito mais gostoso, depende, claro, do estilo de cada um, mas pelo menos para mim foi muito mais gostoso ter cliente do que ter chefe. Embora eu tivesse tido grandes chefes, chefes que de fato foram líderes, a relação com o cliente tende a ser construída com um pouco mais de facilidade, sei lá. Só que essa vida independente, que implica em você estabelecer relacionamento não com um, mas com vários clientes, é um aprendizado que leva tempo. Aliás, viver de forma independente leva tempo, requer paciência consigo mesmo e requer muita negociação consigo mesmo e com o outro. Então, para começar, indo direto ao ponto da questão que você colocou de precificação e de avaliação do quanto você vai se dedicar ao trabalho, ao projeto, quanto vai ser necessário você se dedicar. A primeira coisa é, obviamente, uma bela, às vezes duas belas conversas iniciais para entender exatamente qual é a demanda. De repente, voltar para o cliente com a proposta mais formalizada ou não, mas, de qualquer maneira, voltar dando o seu entender sobre... em geral, quando me pedem uma proposta mais formal, o primeiro tópico da minha proposta é entendimento da demanda. Então, eu coloco com as minhas palavras o que eu compreendi do que você está esperando, do que você quer da minha ajuda. Então, muitas vezes, eu entreguei e a conversa parou aí. O sujeito vira e fala, não, você entendeu mal, não é bem isso. Eu vou, opa, então, nada do que eu te coloquei em relação à proposta está valendo. Eu corrijo esse entendimento da demanda e, consequentemente, corrijo a proposta. Outra coisa, se é uma atividade em que eu não tenho muita noção ainda do tempo que ela vai me demandar, que ela vai me consumir, operacionalmente falando, é bacana também estabelecer como primeira regra da relação que se inicia essa abertura para a negociação, quase que os dois construindo juntos o relacionamento, aliás, que é o mais saudável a se fazer. Uma relação é feita de interações e de combinados que podem sim e devem sim serem flexibilizados na medida que os imprevistos acontecem e não há forma de imprevistos não acontecerem. A vida é assim. Uma outra ação necessária é você ter noção de qual é o seu custo, qual é o seu valor de mercado. Uma forma que eu usei para determinar, bom, quanto vale o meu trabalho, é quanto as empresas me pagam. Então, como algumas empresas, logo que eu me tornei, quando eu voltei a ser independente, depois da minha vida de DBM,
Quando continuaram a me contratar, eu coloquei como a base que as empresas me pagavam como o valor do meu trabalho. Por quê? Porque quem já trabalhou em empresa sabe, nenhuma empresa, quando faz negócio com um fornecedor menor do que ela, paga mais do que ela acredita que valha o trabalho. Em geral, na maioria das vezes, paga menos. Algumas eu já ouvi, olha, é uma honra você ter meu nome no seu portfólio. Então, faça um precinho camarada em honra a essa prerrogativa que você passará a ter, a esse status. Ok, né? Dá vontade de falar, tá bom, estou declinando, mas às vezes não é interessante para você, ou é de fato muito bom você ter aquela empresa no seu portfólio. De qualquer maneira, essa foi a minha base. Quanto as empresas me pagam? Quando eu virei independente e sou demandado por pessoas físicas, como é, imagino, a sua maioria da clientela, o que eu fiz? Eu cortei pela metade esse valor. E tenho clareza do valor do meu trabalho. Bom, mas o que eu ganho é uma relação entre o que clientes estão dispostos a me pagar e quanto eu custo. Então, eu também ter clareza de qual é o meu custo e eu fazer com que os meus custos, especialmente os fixos, sejam os menores possíveis, também é uma necessária atitude de planejamento do seu negócio. Então, mesmo você sendo independente, você tem que tratar o seu negócio e você mesmo, o seu tempo, de uma forma bastante profissional, como se você fosse grande, independentemente do seu tamanho. Você tem que se posicionar assim. Você vai ter rentabilidade nessa relação de eu tenho clientes que me pagam este preço, esse preço é condizente com o valor que você determinou, porque eu também flexibilizo, eu informo o valor do meu trabalho e me abro à negociação, óbvio, porque quem pode dizer qual é o tamanho do investimento que o sujeito está possibilitado de dar naquele projeto é o meu cliente, ou o meu futuro cliente. Então, eu dou abertura para ele responsavelmente me colocar quanto é possível para ele. Mas ele sabendo, tendo como parâmetro, qual é o valor do meu trabalho. E na minha cartilha, valor e preço, circunstancialmente, eventualmente, podem sim se diferir, serem negociados uma determinada defasagem, nem que seja temporariamente. Então, eu ter clareza dos meus custos, eu ter clareza de quanto vale o meu trabalho, eu criei esse parâmetro para aferir isso. Veja o seu, alguns se baseiam no quanto na sua região, gente que faz o mesmo trabalho que você faz, com o mesmo padrão de qualidade, com a mesma tecnicidade. Então, tente identificar qual é o seu parâmetro comparativo. Obviamente, tente olhar qual é o seu cliente, né? Qual é a possibilidade deste seu cliente e os seus custos. E flexibilidade, e combinação, e negociação a todo momento. Perdi muito mais tempo porque eu subestimei o trabalho ou não, então eu volto a negociar com o cliente. Eu acho que é sempre bem-vinda qualquer negociação, principalmente sendo muito sincera, muito honesta, muito transparente. É assim que uma boa relação vai se constituindo numa realmente relação mais perene e saudável. Espero ter respondido suas questões. Qualquer coisa, voltamos a falar. E a você que nos assistiu pela primeira vez ou que já não sei como é que fala isso, telespectador, não sei, na internet, não sei se é isso, mas não importa. Se você achou que essa resposta pode interessar alguém da sua rede, por favor, divulgue. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e me mande a sua pergunta, me mande o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de pensar a respeito desse assunto que você propuser e responder para você numa próxima oportunidade. Então, muito obrigado a todos e
Até breve.